Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa audiência aqui. Muito feliz com o retorno do nosso Security Talks. Essa é a primeira edição com convidados especiais aqui. Então, é um programa, uma parceria com a Avantia, um grande integrador de tecnologia de soluções, junto com o CT Hub. E aqui eu quero dar as boas-vindas para o nosso convidado especial, Paulo Zapater. Obrigado, ele que cuida da gestão de segurança da América Latina de produto da Philip Morris. Obrigado, Zapater, Thiago. bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. É a segunda vez, né? Tive aqui antes da pandemia, vamos colocar assim. É um prazer enorme estar aqui no retorno do Security Talks. Boa, a gente vai falar sobre segurança e proteção logística. Aqui tem muito conteúdo e agora o nosso host aqui principal, Maurício Tchatcho, da Avantia. Oh, prazer estar aqui de volta, feliz de estar aqui com esse movimento. Zapater, obrigado por você estar aqui. O pessoal que está do outro lado lá, a gente quer agradecer primeiro a audiência do passado, do Security Talks, e a gente quer agora trazer muito mais coisa, muito mais conteúdo junto com o CT Hub. Tiagão, muito obrigado aí. Zapater, vamos trazer muita informação para o Vamos bater pessoal. um papo legal aqui. Boa, vamos falar sobre segurança corporativa e proteção logística. Então, você que não segue o CT Hub, siga na rede social, no YouTube. Nós temos 30 mil inscritos no YouTube do CT Hub. Siga a Avantia também. Exatamente, siga a Avantia no YouTube e no LinkedIn Avantia Tecnologia. É isso? Isso. É isso? Então vamos começar aqui, vamos começar com o nosso roteiro. Segurança corporativa como gestão e diferencial competitivo, Maurício. A gente, como integrador, né, Zapatero, a gente tem uma visão muito uma visão deste lado da mesa, né? A gente também sabe as dificuldades do outro lado da mesa, né? E o profissional de segurança hoje, sua posição, a gente acredita e entende que a segurança ela está envolvida em todos os processos de uma corporação, de uma organização. Então, qual é a relevância da segurança corporativa numa instituição como a sua? Falar um pouco da relevância, eu tenho que contar um pouquinho do passado, né? Eu tenho 20 anos na área de segurança, é pouco, até perto de grandes profissionais aí que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mas nesses 20 anos, quando eu comecei lá em 2005, na TIM Celular, a segurança ela era considerada simplesmente uma proteção para a companhia e uma redução de perdas. Ok? Então, esse era o foco principal da segurança. Trazendo isso para cá, para hoje em dia, ela faz parte da estratégia da companhia, porque não basta ser apenas um departamento de redução de perdas, precisa ser também um departamento que vai trazer uma tranquilidade, uma segurança para todos os colaboradores, para os investidores, para os clientes, e segurança tomou uma relevância, né, assumiu uma relevância enorme nos últimos anos para todos nós, falando de Brasil. E não é só Brasil, todo o país, toda a América Latina, todo o mundo hoje está sofrendo uma questão de segurança pelas questões sociais que fazem com que a gente discuta a forma de se fazer segurança. E, e se uma empresa não pensa na segurança como um diferencial para a tomada de decisões, ela vai perder muito mais dinheiro do que ela estaria evitando de perder se ela, né, adotasse a segurança como estratégia. Eu concordo plenamente com você, Zapatero, até falando um pouquinho da minha idade, né? Estou nesse mercado há mais de 35 anos, né? Mas, obviamente, do lado de fornecedor, mas a gente tem uma relação muito legal com todos esses atores aí da área de segurança. E eu concordo com você, porque na nossa vivência, a segurança está envolvida em qualquer processo dentro da empresa. Né? Então, assim, hoje a gente está falando de segurança até de informação, né? A gente está falando de cibersegurança, a gente cuidando de uma pessoa que está entrando num prédio com controle de acesso, a segurança do empregado, a gente cuidando de uma queda de um funcionário dentro de uma área fabril, a gente está cuidando da segurança, paralisação de uma operação, enfim. Existem, assim, várias possibilidades, né, onde está envolvido segurança, e a gente entende que isso faz com que o profissional, a área tenha uma relevância, inclusive, como você bem comentou, em processo, em resultado, porque a paralisação de uma operação pode ocasionar uma perda de faturamento, enfim, uma série de outras coisas. Dentro dessa linha, né, a gente pensa muito nessa questão
de proteção de produtos de alto risco, né? Eu acho que isso aí tem uma relevância, acho que até na sua operação tem uma relevância muito importante. Por quê? Porque é um produto de alto risco, né? E eu acho que implica muito também nesses quesitos que eu falei atrás da operação como um todo da corporação. Você poderia dizer da sua experiência, o que que você está fazendo, o que a Philip Morris está fazendo hoje, o que o Zapater está fazendo de novo, quais são as tecnologias? Conta um pouco, me ensina um pouco, por favor. Não, que isso, ensinar não. Mas assim, o que eu aprendi, né, trabalhando nesses quase 5 anos de Philip Morris, que primeiro foi eu estou passando pelo maior desafio da minha carreira na área de segurança, né? Então, trabalhei na área de telefonia celular, trabalhei na área de alimentos, trabalhei na área de proteção de pessoas, né? E agora na gestão de riscos, no gerenciamento de riscos, e simplesmente não é só um gerenciamento de riscos de logístico de produtos comuns. É de um produto que é um dos maiores focos dos criminosos atualmente. Então, por quê? Porque o cigarro, ele é muito fácil de você vender ele na rua sem uma rastreabilidade. Então, o primeiro, se eu não me engano, o primeiro é eletroeletrônicos, o segundo era alimentos e depois cigarros, né? Só que eletroeletrônicos e alimentos, milhares de empresas que fabricam. Cigarros no Brasil só tem 3 empresas. Então, para nós, o impacto é muito maior. Então, quando eu vim de um gerenciamento de riscos de outras companhias, onde havia uma ocorrência por mês, e agora a gente está falando de uma ocorrência por dia, e todas elas, com ameaça, com uma arma de fogo, ameaça à vida. Né? Então, a gente tem pessoas, nossos colaboradores, nossos prestadores de serviço, correndo risco diariamente no seu trabalho. Você tem que buscar uma outra forma de fazer isso. Estava até falando recentemente sobre como era feita segurança no passado, que era utilizando bastante escolta, armada, tal. Hoje em dia eu não posso mais pensar dessa forma. Eu não posso trazer o confronto para dentro da empresa. Claro, Isso impacta diretamente na marca. claro. Se eu tiver um confronto e uma morte, seja ela do criminoso, ou do nosso colaborador, ou de um transeunte, de um civil qualquer, isso impacta diretamente na marca, além da perda, né? Além daquela vida que se foi. E isso a gente tem que tomar um cuidado enorme de fazer a segurança, proteger o nosso colaborador, o nosso prestador, o nosso produto, as pessoas, sem trazer mais risco para a comunidade. Isso, Né? só agregando aqui, o Zapater, a gente conversando aqui, ele trabalha muito com a gestão de análise de KPIs, né? Eu tive a Exatamente. experiência de trabalhar 2 anos quase junto com parte da operação dele, que é uma operação tensa, mas ele é um cara que defende muito tecnologia, soluções, esse conceito e trabalhar na gestão. Na gestão. Isso. A gente faz parte da Fiesp também, Sim. que é o grupo de estudo sobre roubo de carga, transporte, mas de nível nacional. Então a gente discute com outros gestores de segurança de outras verticais quais soluções, quais tecnologias a gente consegue agregar dentro de cada um da sua operação. Exato. Eu tenho uma formação de sistemas de informação, eu sou formado em tecnologia. Sempre trabalhei achei da minha vida que eu ia trabalhar com informática. E fiz isso até 2005, quando eu fui chamado lá pelo meu querido amigo Eros, que é diretor de segurança da TIM hoje. O Eros, conheço ele. Era coordenador de segurança na época, hoje é diretor de segurança da TIM. Viu alguma coisa em mim e falou, cara, acho que esse cara vai funcionar na área de segurança. E a tecnologia me acompanhando toda essa vida. E agora, na Philip Morris, quando o Gustavo Dietz me contratou, eu acho que um dos pontos que ele viu também foi essa questão de trabalhar com dados e trabalhar com o apoio da tecnologia na área de segurança. E hoje é a minha base de trabalho. A primeira coisa que a gente fez foi buscar números. Aonde que eu estou pisando? Onde que eu tenho roubo? Qual a localidade onde eu tenho mais roubo? Em que momento do dia? Em qual dia da semana? Ou seja, todos os dados possíveis. Eu tenho dashboard, eu sou um ficcionado por Power BI, por exemplo, e meu dia a dia, eu sei como é que está a minha operação olhando esses dashboards. Ali eu tenho uma ideia e eu sei exatamente o que perguntar para o meu time, né? Perfeito. E quando eu pergunto para o meu time, eu já sei exatamente o que eles... Exatamente não, mas uma ideia do que eles podem me responder e como atuar naquilo. E um dos desafios que eu tive quando entrei no Philip Morris, desafios do Gustavo, foi como que a gente protege tudo isso usando tecnologia. E foi o que a gente começou a fazer. Começamos a implementar maior rastreabilidade nos veículos, um maior sistema de gestão desses dados,
um maior sistema de monitoramento. Então, a gente tem uma central de comando e controle que verifica todos os meus veículos na rua, onde eles estão, se eles estão seguindo um padrão de entrega que normalmente é conhecido, né? Que existe Sim. um dia a dia que a gente já Claro, conhece. Se claro. ele saiu Uma um pouco. rotina, né? Exatamente, obrigado por lembrar. Se ele saiu daquela rotina, eu já tenho uma atuação sobre aquilo. Então, inclusive, esse é um dos motivos que eu criei uma central de monitoramento fora das empresas de gerenciamento de risco. Porque normalmente as empresas de gerenciamento de risco têm esse serviço para te fornecer. Claro. E eu contrato, mas dentro da minha empresa. Porque quem trabalha com produto de alto risco tem que pensar só no produto de alto risco. Ele não pode ficar pensando no produto de alto risco e amanhã ir trabalhar com um produto de menor risco. Né? E ele não se concentra, ele não vai ter a mesma atuação. Entendi. Ele tem um contato diário com os órgãos de segurança pública e ele precisa ter esse macete de trabalhar com isso. Precisa ser rápido. Ser rápido e precisa ter o tique, né? Precisa gostar daquilo que faz. Então, por isso eu criei lá dentro e a tecnologia é a base do meu trabalho. Obviamente aqui a gente está, e o pessoal que está nos assistindo, né, também, a ideia aqui é geração de conteúdo, né, e você está trazendo isso para a gente, e eu gostaria que vocês não entendessem que isso aqui é uma propaganda, mas é uma experiência que eu estou vivendo hoje dentro da Avantia, com um produto que ela tem que chama Safe Company, né, junto com a ICTS, que é uma plataforma de gestão de risco e operação. Eu queria chegar aí para falar exatamente isso que você está falando. Quando você fala isso, que você está fazendo uma gestão hoje de risco, você está fazendo a gestão do muro para fora, né? Essa plataforma, ela vem de encontro para você fazer também uma gestão do muro para dentro, de uma forma muito mais prática, em tempo real, né? Então, eu só quis fazer esse parênteses para dizer o seguinte: faz muito sentido você ter a informação. A gente tem que hoje sair foto e para o filme, você precisa ter informação em tempo real para tomar uma decisão, seja ela qual for. Para o muro para fora, para o muro para dentro. Então, essa sua cultura que você está bem falando, que eu admiro, eu acho legal, e tem muitos companheiros de vocês, né? Muitos pares de você nesse sentido. Você trabalhar com informação em tempo real e indicadores, como o Thiagão falou para a gente aqui, eu acho que é importante ter essa cultura. Sim. Né? Então, e a aplicação de inteligência, seja ela qual for, através de analíticos, formas, elas contribuem para você a ter relevância naquilo que a gente falou no início da conversa. Olha, eu tenho aqui o meu problema está gerenciado, são essas as principais, os meus principais focos, vamos dizer assim, e uma atuação precisa onde você vai ter economia de tempo, assertividade de valor. Então, assim, é muito bacana essa sua visão e eu te dou parabéns aí, tá? Obrigado, obrigado. E assim, ela não ajuda só a gente nas tomadas de decisões, não, ajuda também nosso management team, né, que são os líderes da companhia. Claro. Porque para você conseguir defender um investimento, um orçamento, uma mudança de estratégia, eles só vão fazer isso com dados. Eu nunca esqueço uma apresentação que uma vez eu fui fazer, onde eu tinha preparado lá uns 6, 7 slides para um diretor financeiro. E quando eu fui começar a apresentação, ele falou: vai para o último slide. Porque no último slide é que tem o custo, que tem o preço, que tem os dados. E foi muito interessante porque eu aprendi. Se você não tiver dados, se você não tiver informação para a tomada de decisões, o tempo daquela pessoa é muito restrito, é muito valioso. Se você não tiver isso simplesmente com a tua lábia, você não vai. E você tem toda a razão, e isso também falando, né, novamente, dessa forma de apresentar para o C-Level, vamos dizer, né, de uma forma condensada, mas que dá números, por exemplo, você tem a visão de exposição de risco da sua operação, unidade ou no geral. Quando você vai discutir com o seu C-Level, com o seu diretor, assim, ele já sabe para onde ele vai colocar o dinheiro. A visão estrutural de cada unidade, de como ela está exposta ou não ao risco, dá poder de argumentar com o seu gestor, enfim, a sua liderança, de forma muito mais assertiva, né? E não fica no achismo. Né? A gente não vai ficar no achismo. Então, um investimento, por exemplo, que era direcionado no todo, porque sabia como é que estava, você vai direcionar de uma forma mais focada, e a reserva do que sobra pode ser numa reserva do custo operacional, pode ser na reserva de um seguro corporativo que custa para a empresa, e na hora que você diminui isso, você direciona, você consegue
tratar com a seguradora de uma forma muito mais assertiva, né? Então, assim, a sua missão, o que você faz é muito relevante e eu acho que é um trabalho muito legal. Só uma perguntinha para você. Quando você fala de tecnologia, né, que você comentou, e aí eu estou puxando um pouco para o lado da Avantia, no sentido de tecnologia, além do monitoramento de frota, né, você tem algum dispositivo nos carros analítico, por exemplo, eu acredito que sim ou não, mas enfim, se tiver também, não é. A questão é qual tipo de analítico você tem ou qual tipo de dispositivo que você tem que é relevante na sua operação e você tem essa gestão. Aliado a essa logística, né, proteção logística de produtos de alto risco, a gente tem um desafio muito grande, que é fazer isso com um novo modelo de distribuição. Já vou chegar onde você perguntou, mas é só para você Claro, entender melhor. Qual que é esse novo modelo logístico? O modelo logístico que as grandes empresas estão adotando é não ter mais veículos. Então, isso é tudo terceirizado. Então, quando interessante. a gente vai contratar uma empresa para fazer a nossa distribuição, temos lá 5, 6 empresas que fazem esse tipo de distribuição, na maioria das vezes ela quarteiriza esse trabalho. Então, a gente chama até de uberização do nosso processo, né? Porque é um frete, a lei do frete mais vantajoso para quem está querendo fazer a entrega. Uhum, Então, o cara tem uma Fiorino, uhum. ele se cadastra em várias empresas, e ali, aqui tem um frete melhor, ele vai trabalhar naquele dia. Então, o cara que está trabalhando para mim hoje pode estar amanhã para o Mercado Livre, pode estar para a Amazon E outro ele assume o dia. risco também, né? Ele assume o risco do trabalho, mas não do produto. O produto é sempre minha Tá responsabilidade. bom. Tá? Então, Entendi. se tem o exatamente porque o risco é meu, eu tenho que ter alguma solução embarcada nisso, que aí entra isso que a gente Entendi. acabou de falar. Era essa a minha dúvida. Isso. Então, como o risco é meu e esse prestador de serviço não necessariamente é ele todos os dias, eu tenho que desenvolver alguma tecnologia que eu consiga embarcar nesse veículo, né? E que eu consiga ter todos esses dados analíticos. Então, o rastreador de veículos a gente paga, a isca que a gente chama, né, que é o bait que a gente coloca dentro do nosso produto, a gente que paga, a gente que desenvolve, a gente vai buscar no mercado, e em cima disso eu tenho uma equipe extremamente qualificada internamente que faz essa gestão e essa análise de dados do que está acontecendo na rua. Entendi. Então, mas é óbvio que isso a gente não encontrou no mercado. Nós tivemos que Você ir desenvolveu. desenvolvendo É. e a gente depende de uma equipe treinada para poder fazer isso. Seria muito bom se a gente tivesse algum produto pronto para isso no mercado, mas hoje não temos. Né? Então a gente já buscou várias vezes, mas para esse tipo de risco é muito difícil encontrar um analítico que se encaixe nesse modelo de distribuição. Se fosse meu carro está ali todo dia, o motorista ali está todo dia, eu coloco a tecnologia, pago uma vez só e está tudo ótimo. Mas se Quando fica você trocando todo quarteirizou, dia, né? é complicado. Aí essa gestão fica difícil. Ela fica pulverizada, né? Exatamente. E é difícil, mas ao mesmo tempo é um desafio diário para você. É, dentro dessa linha de tecnologia, vamos falar assim, ah, como que você enxerga daqui para frente, né? Porque o mundo está mudando, a velocidade está cada vez mais rápida, as comunicações hoje estão dentro do celular, cada vez mais mobile, cada vez mais na palma da mão, cada vez você num toque você tem um monte de coisa. E do outro lado você tem o que eu falo aí para todo mundo, já estou cansado de falar, mas acho legal a vida como ela é, não é bem assim, né? Tem aí, né? Os assaltos, as tentativas de morte, que é uma coisa chata. Então, nesse sentido, e como você bem falou, a Philip Morris desenvolveu produtos e soluções próprias para o negócio dela. Você enxerga alguma coisa para o futuro ou você enxerga o que poderia ser e poderia transformar esse seu mundo de uma forma melhor e mais rápida? Isso aqui é uma conjectura, né? Sem dúvida. Isso aqui não, você não vai sair com a solução, eu nem quero que saia. E nem sou o dono da verdade, é um É pensamento claro, só claro. meu. E esse meu pensamento, eu acho que a área de segurança, ela vai um pensamento particular, não estou fazendo nenhuma previsão para o futuro, não. Não, mas tá gravado, viu? Mas Não, depois me cobrem disso depois, porque se eu tiver errado, eu vou falar, eu vou querer, faço questão de assumir. Aí, tá certo. E eu vejo que a área de segurança, ela vai deixar de ser uma área exclusiva de segurança. Tudo hoje que a gente faz, ela tem uma função multifuncional. Então, Boa. um profissional, ele tem que ter conhecimento em várias coisas para poder prestar o seu serviço. Tá?
Então, eu acho que o profissional que trata somente de segurança tende a deixar o mercado ou ele vai ter que se desenvolver em outras coisas. Por quê? Porque o mercado já está nos cobrando de que ele saia com a solução da venda do produto dele, da entrega do produto dele, já com a segurança embarcada. Sem que eu tenha que fazer separadamente uma análise de risco, sem que eu tenha que instalar depois um serviço de segurança, Claro. sem que eu tenha que ter um profissional de segurança para fazer isso. Eu já tenho que contratar o serviço, eu já tenho que vender o meu produto no mercado com a segurança embutida. Você faz cigarro. Exatamente. Seu core business. Exatamente. Então, o futuro da segurança, não só para cigarro, mas para qualquer produto, é o profissional de segurança ele vai ter que estar envolvido em outras entregas. Então, junto com a venda do produto, junto com a produção do produto, já vai ter que ter a segurança embutida ali de alguma forma. Como vai ser isso? Não sabemos. Eu sei falar hoje de cigarro, como que a gente está fazendo isso, né? Mas para o outro mercado eu acho Quer mais ver uma complicado. coisa, eu só não vou falar o nome do cliente por uma questão de compliance e tal, e inclusive o profissional já também não está mais aqui no Brasil, enfim. Mas era um grande cliente nosso, e para você ver como o mundo da segurança está mudando, né? E a visão do C-Level também está mudando, né? Porque eu sou daquele tempo que eu vendi uma câmera para usar a Patera. Eu chegava, entregava a câmera para você e bora. E vira com a câmera. Não sei o que você vai fazer com a câmera. Era isso. Sim. Esse era o mundo mesmo. Uhum. E hoje eu não posso fazer isso. Aliás, eu nem sei que câmera é hoje. Eu só sei que eu preciso entregar valor para você, né? E aí, nesse sentido, dessa experiência que eu tive com o cliente, o gestor tinha montado um grande CCO com a gente, muito bonito e tal, e ele, orgulhoso, chamou o presidente da corporação, porque era o primeiro CCO dele, para mostrar, né, o que ele estava vendo, as lojas, que eram lojas, né, enfim, posso dar muita dica. Aí, o presidente chegou, olhou, e falou assim: bacana, cara, isso. Então, com as lojas, vendo aqui, isso, aquilo. O presidente falou para ele: você acabou de perder a central de monitoramento da empresa. Por que ele falou? Porque a gente, naquela época, estava vendo em uma visão de segurança, mas aquela imagem que estava lá na central entregava muito mais coisa no sentido de venda, de marketing, da movimentação da loja, muito mais com uma única câmera. Sim. E isso que você está falando hoje é exatamente essa aplicação de você ter essa visão não só do seu business, vamos dizer assim. Não só da segurança. Você tem que pensar no negócio. Exatamente. Então, aquilo para mim foi muito bacana, foi um aprendizado, né? Que eu falei, puxa, o cara anunciou também, né? Era bem preparado. Ele falou, mas você acabou de perder essa central, não é sua, não. E o profissional que tinha uma relevância X passou a 3 vezes mais. Exatamente. Porque agora ele fazia parte de um todo. Então, é isso aí. E é assim como funciona hoje na Philip Morris. Hoje, o profissional de segurança ele faz parte da decisão de negócio. Então, se eu vou para o mercado novo, eles nos consultam desde o princípio, desde da prospecção do negócio, para a gente tomar as decisões em conjunto. E a visão não é só sobre segurança. Então, a nossa câmera, como você disse, lá na nossa fábrica, lá em Santa Cruz do Sul, por exemplo, ela tem proteção do produto, tem proteção de laboratório, né, sobre o desenvolvimento de novos produtos, sobre a questão de safety, que é a proteção do colaborador, da segurança do trabalho, ela tem a questão de compliance, ou seja, estou dando alguns exemplos aqui, mas são milhares de outras atribuições que foram dadas à segurança também, que começou apenas com visão do vigilante. E agora não é mais essa visão de vigilante. Na verdade, o vigilante está cada vez sendo menos, né? A gente cada vez tendo menos essa pessoa lá na portaria. A tecnologia está substituindo tudo isso e não só com essa visão de segurança, né? Então, hoje tem a contagem de pessoas que entram na loja baseadas antigamente em segurança, hoje é para saber se meu produto está vendendo. Sim. Então, é só pequenos exemplos, mas o profissional de segurança tem que ter visão de negócio e tem que participar da visão de negócio. Se ele entrar para uma reunião somente com o dashboard e os dados de roubo, ele vai ficar mudo o tempo todo da reunião. Sim. Ele faz parte das decisões. Hoje eu estava tendo uma reunião de manhã com a equipe de distribuição, com a equipe de logística, falando exatamente sobre como a gente está crescendo em algumas regiões onde a gente tinha um mercado reduzido no passado.
e que com o trabalho, junto com a segurança, está aumentando o número de vendas, que é Rio de Janeiro e norte e nordeste do país. Está aumentando, assim, enormemente. Não é que as pessoas estão fumando mais, fiquem tranquilos. Isso é market share. Então, hoje as pessoas estão trocando o cigarro que é contrabandeado por um cigarro fabricado aqui, né, e que tem uma... E você está chegando no ponto de venda, é isso que... Exatamente, está chegando no ponto de venda. Então, hoje o que acontece é exatamente isso. Então, as pessoas estão... As empresas, os negócios estão usando a segurança para tomada de decisões. E o profissional de segurança precisa se adaptar a isso. Eu acho perfeita a sua colocação. Isso vai de encontro com o futuro da nossa segurança, né? Porque a gente falou não só do profissional que tem que se capacitar, tem que trocar informação, aprender com outras indústrias, porque em segurança a gente repete. A criminalidade, os nossos inimigos são basicamente os mesmos. Mas as tecnologias, como integrador de tecnologia, trazer solução, aprender, entender a necessidade, fazer um projeto, seja de perímetro, patrimonial, inteligência, rastreamento, enfim, isso faz parte da evolução também do profissional como parte estratégica do negócio. Claro. Quanto tempo a gente tem? A gente ainda tá tranquilo aqui, né? A gente pode ir bastante. Tem muita conversa com o Zapatero aqui, por isso que eu estou preocupado aqui. Não, mas não, é só para a gente também ficar à vontade no sentido seguinte, essa evolução, né, essa questão de tecnologia, ela todo dia vai mudar, né? A gente como fornecedor, eu sou obrigado a estar me atualizando com parceiros, ter essa relação com parceiros também, né? Os parceiros também fazem soluções, né? Então, criar soluções junto com o parceiro. Isso é uma coisa que a gente faz. Isso para mim é ponto-chave. Então, é isso que eu ia chegar. E, assim, eu entendo hoje que os equipamentos, né, toda época que era fim. O equipamento é meio hoje. Né? É meio, sempre foi meio. Né? E eu aprendi isso monitorando alarmes quando eu fui morar no Nordeste, numa grande empresa, ela que chamava Nordeste Segurança, e eu fazia o monitoramento do B2C, assim, do seu José e Dona Maria. Então, no final, eu não ouvi o cara lá vender sensor para mim, falando que a tecnologia XPTO, que ia para lá, para cá, mas o que a Dona Maria ou o seu José queria é que a patrulha chegasse. O alarme tem que funcionar. A central tem que funcionar. Então, esse era o valor que ele enxergava. Né? No nosso mundo hoje, corporativo, que é bem maior, né? Enfim, a gente tem que pensar nessa entrega de valor. Né? E essa entrega de valor é na construção de duas empresas. Fornecedor, no meu caso sou eu, e você que é o cliente final. E um terceiro que é o fornecedor meu, e juntos, né, podemos desenvolver uma tecnologia. Então eu acredito muito hoje nessa conjunção, desenvolvimento de produtos e novos produtos adequados à sua operação. Não adianta eu chegar lá e falar que você tem que pôr isso, não. No passado funcionava. Isso, no passado isso dava certo, porque eu queria isso. Eu queria que alguém viesse e me entregasse uma solução pronta e me desse a solução que eu precisava. Até porque você não tinha acesso à informação também. Hoje em dia, o fornecedor que vem com esses pacotes prontos, para mim, particularmente, não fica na empresa. Por quê? Porque eu preciso de resiliência. Preciso que se adapte à necessidade de negócio. Né? Então, o cara que vinha e me trazia um sistema de isca e com antenista simplesmente para eu poder ficar buscando depois que roubava, não é mais o que eu quero. Né? O que eu quero é um cara que entenda, que venha lá dentro, que sente comigo, fique lá 15 dias, entenda o processo e desenvolva junto comigo uma solução para aquilo. Gente, a gente está falando de quantos anos? Eu tenho 20 anos de segurança, perto de você é nada. Tá né? Pessoal, é mentira dele, eu só comecei agora. Mas ainda há fornecedores que acham que, assim, ou você tem isso, obrigado, vou para outro cliente. Ok, então vai para outro cliente. Eu vou procurar até cansar um fornecedor que sente aqui e entenda o meu propósito, entenda a minha necessidade de negócio e desenvolva junto comigo uma solução. E aí sim, atualmente, se você quiser desenvolver uma parceria longa, tem que ser assim. Não venha com produto pronto e fechado. Não vou dizer que não vai vender, porque muita gente ainda precisa do produto fechado. Mas vai ser mais difícil. Vou dar um exemplo de controle de acesso. As empresas não querem mais o crachá pendurado. Não querem mais. Só quer a biometria.
pessoa quer que a pessoa tenha tranquilidade de entrar na sua empresa sem ter que ficar utilizando um crachá. Sem ter, esqueceu, né? Esqueci o crachá, tal. Então, é, isso precisa ser adaptado, depende do local. Tem local que você pode colocar a biometria, tem local que você não pode. Claro. Então, vou te dar um exemplo da minha operação Fabril. A minha operação Fabril é o seguinte: o cara não pode entrar na área de produção com crachá. Não pode, é proibido por uma questão de segurança pessoal dele. Então, eu preciso desenvolver um sistema onde eu reconheça aquela pessoa de uma forma rápida e que ele tenha acesso à companhia para entrar e para sair sem atrasar uma entrada de turno, por exemplo. Né? Só que isso é caro para a empresa ainda. Caro. Como é que a gente faz esse em conjunto? Não venha com o pacote pronto de biometria. Vai lá, entenda o meu fluxo de trabalho, vai lá, entenda a minha produção, entenda meu trabalho, e aí sim a gente desenvolve em conjunto a melhor solução. E eu acho que essa parceria, se eu quiser um contrato de longo prazo, cada vez tem que ser mais voltada à necessidade do cliente. O pacote pronto é dado ao fracasso. De novo, vou respeitar o compliance, né? Eu não vou falar o cliente, mas a gente tem um cliente muito grande no nosso hall de fornecedor, clientes, desculpe, onde ele é uma multinacional. A gente praticamente não existe uma concorrência, ele não aplica a concorrência. Sobre isso que você colocou, né? A gente, respeitando o compliance, a gente tem um grande cliente, uma multinacional, que hoje, pela relação que a gente tem de anos, ela já não vai mais para o mercado. Por que ela não vai mais para o mercado? Porque ela entendeu que eu entendo a operação dele. Foi um desenvolvimento de uma relação, eu sabendo a dor dele, os processos internos dele, as dificuldades que tem o gestor do outro lado, né, da operação de segurança, para adequar as soluções. E a gente tem um canal de comunicação muito grande para, tá me doendo isso agora, será que você me ajuda? Então a gente tem essa relação e isso é bacana porque assim, e não é falando porque é Avantia, não, eu estou falando disso que você está colocando, dessa relação de entrega, de compromisso, de fidelização, de você ter do seu lado alguém que lhe ajude, né? Óbvio que tem interesse comercial, sem dúvida nenhuma, né? Lógico, tem que ter, senão a gente Agora, não convive. o interesse comercial é consequência de um processo, né? Então, a gente fala com muito orgulho isso porque, assim, é uma grande empresa e ela confia nisso. Mas por quê? Mas foi duro. O aprendizado foi duro. Eu errei bastante como empresa. Ele, cliente, também errou bastante. E a gente se adequou. Então, assim, isso que você está falando é uma verdade hoje no mercado. Não dá para você vender produto caixa. Não dá para você vender solução fechada. Você tem que entender qual é a sua dor, qual o valor, o que você está esperando, qual o resultado que o pessoal lá em cima está esperando para lhe ajudar a trazer tudo. Então, é isso aí que você colocou. Na minha experiência, todos os produtos, como você disse, caixa que eu recebi, eu não usava 70% do que eu oferecia. Porque eu não me era útil. Então, se você tem uma adaptação para o teu negócio, você acaba usando melhor aquela ferramenta. Né? Não só a ferramenta, mas os profissionais que estão atrelados a esse negócio. Né? E para mim fica muito mais fácil a gestão e menos estressante. Né? Então, e uma outra coisa, assim, hoje eu trabalho muito dando autonomia para minha equipe. Eu tenho uma equipe excelente de alto desempenho, de alto rendimento. Eles têm autonomia para trabalhar. Eles podem buscar no mercado soluções e propostas para trazer, e a maioria delas, se são relevantes, são implementadas, e dificilmente eles me trazem alguma coisa que é pronta, que é caixa. Normalmente eles vão buscar fornecedores menores que têm essa maleabilidade, né, de se adaptar ao negócio e que traz um bom resultado. Né? Eu sinto só porque às vezes essas empresas menores, às vezes elas não têm o poder econômico para sustentar uma operação como a Philip Morris. Se as empresas maiores, como a Avantia, por exemplo, uma outra empresa qualquer grande, tivesse essas células onde se adaptassem à necessidade do cliente de alta produção, né, de grandes quantidades, a parceria seria muito mais fácil, seria muito melhor. A gente tem um fornecedor, estava até conversando com isso, não vou falar o nome aqui, mas não sei se pode, mas é um fornecedor global e ela tem essas células nos mercados.
E isso facilitou a minha gestão. Apesar de ser um fornecedor global da Philip Morris, ela se adaptou ao meu negócio aqui no Brasil, né? Estamos agora terminando uma FP na Argentina, e eu não sei quem é o ganhador ainda, mas eu espero que o ganhador vá com o mesmo propósito, de se adaptar ao que o mercado argentino hoje exige, que é diferente do que exigia há pouco tempo atrás, Com devido à certeza. questão econômica que tem lá. Então, apesar de ser um fornecedor global, de estarmos cotando com empresas grandes, que ela saiba trabalhar em células, entregando o que aquele mercado precisa. É assim, no caso da Avantia, esse movimento de ser mais específico, né, a gente tem uma experiência de alguns anos, assim, uns 10 anos atrás, não, 10 não, uns 7 anos atrás, quando a gente começou a entender de inteligência artificial. E aí a gente foi para o mercado comprar câmera ou analítico de vídeo para entregar para o cliente final, porque era um processo novo, era interessante, tinha economia, uma série de outras coisas. E era proibitivo o preço. A gente não conseguia repassar para o cliente final, porque era muito grande. Foi aí que a gente decidiu abrir uma empresa, primeiro montar um departamento de desenvolvimento de analíticos, que foi o que a gente chamava Avantia Labs. E essa Avantia Labs virou o eSafer. Então, hoje a eSafer é uma empresa do grupo que cuida de todas as tecnologias de software e inteligência artificial. Então, lá tem analíticos de vídeo, analíticos de som, desenvolvimento de software. Só para você ter uma ideia, isso eu posso falar porque é público, né? E aí sim eu posso falar. A Azul, que é um grande cliente nosso, era um cliente de segurança e ela tinha analíticos de vídeo nos seus galpões, né? E, e a área de TI falou assim: eu estou precisando de analítico de vídeo para uma operação de aeronave no pátio. Conhece alguém? Falou pro Zapatero da Azul. E conheço a Avante, porque estava fazendo pergunta se tem. Como a gente é vizinho lá em Barueri, o pessoal veio nos conhecer. Então, hoje a Azul tem uma operação monitorada de aeronave no pátio, desenvolvido por nós. É isso que eu estou falando agora, essa célula que você está falando. A gente desenvolveu um software de analítico de vídeo onde ele contabiliza tempos e movimentos. Então, o tempo da aeronave parada, o finger chegando, abastecimento, e aí ele gera um indicador para melhorar e acelerar o processo dentro da operação de atracagem da aeronave, né? Então, eh, este movimento da Avantia para entender isso aí que você está falando, é muito importante. Tem que ser assim, não tem sentido eu tentar trabalhar com um portfólio fixo ou um portfólio. E eu não. Você me fez até lembrar uma época que, há uns 10 anos atrás, eu estava animado com a questão de tecnologia na área de segurança. Eu estava desenvolvendo para várias fábricas no Brasil o sistema de tecnologia, né, criando os projetos, chamando os fornecedores. Naquela época, muito fornecedor ficou bravo comigo, porque no meu projeto era tudo do bom e do melhor, né? Claro, Câmeras espetaculares, com analítico, biometria e tal. Era o meu sonho de consumo. Mas quando vinham as cotações, não era o que a empresa podia pagar. claro que não. Por mais que seja uma empresa grande, É, o risco tem que ser avaliado junto com o custo da implementação. E aí, quando eu chegar para o fornecedor e falar, olha, não vai dar, vamos ter que reduzir tudo aqui, muito fornecedor ficou chateado na época ainda, mas não fiquem, isso o profissional, ele quer, o profissional de segurança dentro das corporações, ele quer colocar o que é melhor, mas às vezes a empresa não permite isso pela questão de custo, né? Aquele negócio que eu falei do último slide. Vamos para o último slide para ver quanto custa, né? E aí eu faço assim, pô, eu vou gastar $1 milhão, só que o meu gasto de segurança anual é $200 mil, pô, vai demorar 5 anos para eu perdendo $200 mil para poder chegar nesse 1 milhão que você quer gastar agora. Ela não vai permitir isso. Então, há um trabalho em conjunto que tem que ser feito do fornecedor, junto com o profissional de segurança das grandes companhias, de buscar a melhor solução tecnológica, mas que esteja dentro da previsão orçamentária que a empresa está disposta a gastar. E aqueles dashboards que a gente começou a conversar no início é o que dão o norte para a empresa, porque hoje o meu número não é só o quanto eu deixei de roubar, o valor evitado, mas sim o crescimento que foi permitido de venda naquela região, quanto eu reduzi de orçamento. claro, está vendo Então, um é uma negócio. composição de custos que fazem com que a empresa tome a decisão. Se eu chegar só com o preço, nunca vai dar certo. Não justifica. Não Né? justifica. É isso. Você tem que criar um case. Boa.
Agora a gente vai fazer o encerramento aqui, seguindo no final. Então você, usuário, você, a audiência que está gostando, como segurança corporativa, proteção logística, aqui 2 feras na mesa. Siga o CT Hub oficial, siga a Avantia também no YouTube, Avantia Tecnologia no LinkedIn. E vamos para as mensagens finais aqui. Paulo Zapater, obrigado pela presença, da Philip Morris, uma aula aqui de proteção corporativa, logística, produto, inteligência, enfim, dá a sua mensagem final e audiência para a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Não acho que é uma aula, é só uma conversa de profissionais que estão há muito tempo, não tenho nada novo que eu acho que estamos trazendo, a gente só está relembrando muitas coisas que foram acontecendo na área de segurança e que muitos profissionais vão concordar que realmente tem uma mudança enorme acontecendo e que a gente tem que estar envolvido nela. E parabéns a vocês aí pela iniciativa e estou sempre à disposição. Prazer enorme. Legal, Zapater. Obrigado, Maurício Tchatcho. Mais um. Acertou de novo, hein? O retorno do Security Talks aí. Bom, primeiro, Paulo Zapater, obrigado pelo seu tempo, pela sua confiança aqui no Security Talks. É uma honra. E assim, como eu falo, a gente tem uma gestora de marketing, que é a Karen, né? Ela fala, será que você pode participar? Claro, porque toda vez que eu participo eu aprendo, né? Então hoje eu aprendi muito mais, muito obrigado aí pela aula, né? E agradecer a audiência, feliz de estar de volta com o Security Talks, assim, é uma honra estar junto com o CT, né? E nesse movimento agora um pouquinho diferente, formato diferente, que é bacana, né? Então, assim, eu queria agradecer a audiência, agradecer ao Paulo, vem mais coisa por aí, então aguardem, estaremos juntos mais uma vez. Obrigado aí a todos. É isso aí, Security Talks CT Hub, venha conosco.